Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SSD é o canal. Fala, prevencionista! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para responder a dúvida que o nosso colega Victor deixou, para a gente responder aqui na nossa série de vídeos respondendo a sua dúvida. Basicamente ele perguntou se o engenheiro de segurança do trabalho pode atuar como técnico de segurança do trabalho. Eu até entendi o raciocínio dele. E muitas pessoas pensam como ele, pensam que porque o engenheiro de segurança do trabalho está em um nível superior, estando hierarquicamente acima do técnico de segurança, ele, engenheiro de segurança do trabalho, poderia também atuar como técnico de segurança do trabalho. Mas, na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Respondendo de forma simples, eu diria, não, o engenheiro de segurança do trabalho não pode atuar como técnico de segurança do trabalho. Cada profissional tem que atuar dentro da sua área de formação. Então, o engenheiro de segurança não poderia atuar como técnico de segurança do trabalho. O técnico não poderia atuar como engenheiro. O tecnólogo de segurança não poderia atuar como técnico de segurança. O técnico não poderia atuar como tecnólogo de segurança. Cada um que fique dentro da sua área de formação. E em se tratando dessas profissões que estão dentro do SESMIT, elas têm alguns itens obrigatórios. Principalmente a profissão de técnico de segurança e engenheiro de segurança do trabalho tem normas próprias que regem ela. A mais forte dele é a Lei 7.410. E lá na lei diz que o técnico de segurança é o profissional que tem formação em nível técnico. Então não adianta para o engenheiro querer atuar como técnico de segurança do trabalho, porque o técnico tem obrigatoriamente que ter o nível técnico. Ele precisa ter o certificado de nível técnico para poder dar entrada no Ministério do Trabalho e poder fazer o seu registro profissional. E só aí, atuar como profissional. Então, o técnico de segurança do trabalho precisa ter um registro para atuar como técnico. E para ter o registro, ele precisa ter o certificado de nível técnico. Coisa que o engenheiro não tem, coisa que o tecnólogo de segurança do trabalho não tem. Já o engenheiro de segurança do trabalho, para atuar como engenheiro, tem que fazer qualquer curso de engenharia, engenharia de produção, civil, ambiental ou arquitetura. E aí, depois de fazer qualquer engenharia ou arquitetura, fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Então, repare uma coisa, cada profissão tem uma formação específica. E o profissional, para atuar naquela profissão, tem que ter a formação específica daquela profissão. Cada profissional deve atuar dentro do seu limite de formação, nenhum invadindo o espaço do outro, até porque, como nós vimos, a Lei 7.410 de 85 é bem clara, e nem se o profissional quisesse ocupar o espaço do outro, ele não poderia, por força da lei que rege engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho, profissionais esses que fazem parte do SESMIT da NR4. Então é isso, galera. Gostou? Então curte, se inscreva no canal. Semana que vem eu estarei de volta, se Deus quiser. Tchau. Olá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. E no programa de hoje vamos continuar respondendo a sua pergunta. Hoje vou tentar responder 3 perguntas. A primeira pergunta é do Wellington Alves Mendes. Ele pergunta o seguinte: que método usar ou forma para constituir CIPA em um órgão público? Sendo que os empregados já têm estabilidade no emprego e seria mais difícil de fazer essa implantação. É verdade, Qual é a maior moeda de troca que a gente tem para conseguir uma CIPA? É estabilidade. Só que no órgão público as pessoas já têm essa estabilidade. Mas pensa no lado positivo. Qual é a maior crítica que se tem ao cipeiro? A maior crítica é porque eles só querem a estabilidade. Então, nesse exemplo, não teria esse problema. Tá. Mas, tentando responder, como é que eu vou fazer com que essa pessoa, que é um trabalhador, que não é da segurança do trabalho,
queira se envolver na CIPA se nem estabilidade ele vai ter como vantagem? Pensa no seguinte, pensa em problemas relacionados à segurança que envolva esse trabalhador. Então, não convida ele para a CIPA, convida ele para resolver aquele problema, que vai beneficiar ele também. Então, digamos que ele é o operador da empilhadeira e a empilhadeira está com problema já faz um tempinho. Isso vai beneficiar ele. Só que vai falar o seguinte, olha, eu sozinho como técnico de segurança, como profissional de segurança, fica mais difícil. Mas uma comissão junto comigo, talvez a gente consiga. Então, tu não quer ser cipeiro para poder ajudar em relação a isso? Então, tenta ver coisas que ele pode fazer para ajudar os outros, mas principalmente a ele também. Tá? E isso sempre vai ter que ser uma abordagem corpo a corpo. Não adianta de nada você colocar o edital lá e esperar que as pessoas apareçam. Lembra? Não tem uma motivação de estabilidade. Então você tem que conversar pessoalmente. Vai lá com fulano, olha, tem isso, vai te beneficiar em relação a isso, tem que ser corpo a corpo. Segunda pergunta, do André Vieira, ele mandou pelo WhatsApp. Como elaborar um procedimento? A gente pensa que para elaborar um procedimento basta colocar lá o que tem que ser feito, não é uma receita de bolo. Na verdade não é bem assim não. O procedimento tem etapas. Então, por exemplo, eu tenho que colocar a primeira etapa como sendo o objetivo. Qual o objetivo desse procedimento? Então, digamos que seja para composição, formação e treinamento da brigada de incêndio. Então, esse é o objetivo do nosso procedimento. Depois que eu estabelecer o objetivo, eu tenho que estabelecer a área de aplicação. Porque um procedimento pode ser para a empresa toda, mas pode ser para um determinado setor, pode ser para uma determinada função só, então digamos que só para os eletricistas. Então eu tenho que ver qual a área de aplicação. O tópico seguinte seria as referências. Quando você faz um procedimento, você faz com base numa legislação, vai fazer com base em alguma norma. Essa norma pode ser interna. Então você vai citar quais foram as referências utilizadas. Outra coisa que é importante colocar são as responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Então, objetivo, área de aplicação, responsabilidade. Um outro tópico, definições. Termos que facilitem o entendimento de quem vai ler o procedimento. E, por fim, o último tópico seria o procedimento propriamente dito, ou seja, a receita de bolo. Tá? Então, objetivo, área de aplicação, referências, responsabilidade, definições e aí sim entraríamos com o procedimento. Última pergunta do Marcos Silva. A minha pergunta é como abordar um colaborador. E ele dá o exemplo, por exemplo, sem o uso de EPI. Então, um colaborador, como é que você vai chegar no colaborador? Primeira coisa é o óbvio, né? Tem que chegar esse colaborador com educação. Não interessa se você já falou com ele 1, 2, 100, 1 milhão de vezes. Você tem que chegar com educação e pedir para ele fazer aquilo. Mas o mais importante não é conseguir que um trabalhador passe a usar, porque isso geralmente ele vai fazer, né? Por favor, coloque o protetor, coisa e tal, isso vai ser feito. O mais importante é saber por que ele não está utilizando. Porque se você descobre o motivo, talvez você consiga pensar em argumentos para convencer ele. Que o problema de chegar lá com ele, abordar com educação, bom dia, já conversamos sobre o uso do protetor, você sabe a importância, explicar para ele os riscos, mas é importante, na minha opinião, o mais importante é saber por que ele não está usando. Talvez ele diga que incomoda, talvez ele diga que, na verdade, ele já viu a chefia não utilizar. E nesse ponto, eu queria abordar uma outra área. Um outro tópico, que seria a aprovação social. Vou contar uma historinha, depois a gente volta para a questão do trabalhador. Eu tenho o hábito de, quando vou no shopping, por exemplo, eu pego a bandeja e levo para a área da lixeira. Eu tenho uma amiga que não faz isso. Não estou dizendo que está certo ou errado, eu quero que vocês entendam só o comportamento. E ela nunca faz isso. Teve uma vez que fomos em 6 para o shopping. E na hora de levantar, os 5 levantaram, pegaram a bandeja e levaram para a lixeira. Essa pessoa também fez a mesma coisa. Ela não tem o hábito de fazer isso. Mas o ser humano gosta não gosta de ser o diferente. Ele gosta de
se sentir aprovado socialmente. E ela acabou seguindo também. O trabalhador faz isso também. Se ele percebe que as pessoas fazem, ele vai fazer também. Só que isso depende, geralmente, de cima para baixo. Se você vê um diretor, um gerente, um supervisor ou um próprio profissional de segurança não fazendo o procedimento, a probabilidade que esse trabalhador não faça é muito grande. Então, você precisa saber por que ele não faz, e você precisa também que a cultura de segurança seja da empresa como um todo. Não interessa se você vai passar rapidinho no setor, mas não vai incomodar, não vou ter perda auditiva, só 1 minuto. Não interessa, você principalmente tem que usar sempre. E fazer com que a chefia também utilize. Essa mudança de cultura tem que ser de todos, não apenas do trabalhador. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha, passa essa informação para todo mundo. Espero vocês na semana que vem. Não esquece de mandar sua pergunta. Um abraço e até lá.